Bem, aqui no problema dos pontos 2 do Griffiths, ele quer que eu encontre o campo elétrico, na forma vetorial, na magnitude, direção e sentido, uma distância z acima do ponto central entre duas cargas iguais, que estão separadas por uma distância d, e quer que eu verifique se o resultado é coerente quando z é muito maior que d, e depois que eu repito o processo, para, no caso, se eu tiver uma carga menos q do lado direito em vez de mais q, né? Se elas forem diferentes. Então vamos aqui. Bem, eu tenho aqui um esquema da situação, né? O ponto P está localizado aqui em cima. Isso aqui é o eixo Z, né? Essa questão é relativamente simples se você pensar de forma direta, né? Você consegue, a gente olhando, a gente consegue ver que como as cargas aqui, Q1 é igual a Q2, né? E o ponto P está localizado acima do ponto central, como a questão informa, deixa o X, né? De tal maneira que aqui é d sobre 2 e aqui é d sobre 2. Aqui eu tenho um L1, teria um L2, mas devido a essa simetria, a gente tem L1 igual a L2 aí, simplesmente, né? E por isso, o campo 1, que é esse aqui em cima, né, devido à carga 1, é igual em módulo ao campo 2, né? A gente pode chamar tudo de um 2 aí, né? Da mesma forma, escala de L, escala de Q. Então as componentes X elas têm que se anular, daí vai sobrar só a componente Z. Como são duas iguais, eu vou ter um produto por 2, né? Eu vou ter só duas vezes essa mesma componente Z nessa direção. Aí vai aparecer este ângulo aqui, este ângulo θ, né? Que é o mesmo que está aqui, e o mesmo aqui, porque os triângulos são simétricos, né? São semelhantes. Aí você coloca o cosseno do ângulo que vai aparecer, devido ao Z que está aqui, né? Aí, em termos geométricos, você obter a resposta com certa facilidade. Mas como eu acredito que o intuito aqui é estudar isso aqui um pouquinho a mais, eu vou optar por fazer pelas componentes aqui do campo, né? Então a gente pode iniciar escrevendo o campo elétrico. Como o campo elétrico, para todo caso, isso aí, ele obedece isso aqui. É 1 sobre 4π epsilon 0 sobre QR ao quadrado. Olha, eu vou deixar bem específico, que é para o R é a distância até o ponto. Então, isso aqui é assim, 4π epsilon ao quadrado sobre Q R ao quadrado na direção R, né? Então, se a gente olha para o campo 1, eu vou pegar, isso aqui é bem chatinho, o E1, né? Ele é o E calculado em L1, vai ser 1 sobre 4π epsilon 0 Q1, que é simplesmente Q, sobre L1 ao quadrado, que é simplesmente L, na direção L1, mas por enquanto eu vou especificar
esse L1 e L2, porque note que, apesar de ter o mesmo valor L, se eu associar o versor, não é a mesma direção, né? Então, em L2 do campo 2 ele vai ser 4πε0 sobre L2 ao quadrado na direção L2, né? Bem, a gente pode fazer isso aqui de duas maneiras. A princípio, ao fazer essa análise vetorial, vamos botar aqui a primeira forma. Pelo menos que eu percebo agora de início, são duas maneiras a priori. O E1 simplesmente é um x mais E2, né? É 2 não, é um z. Olhando para o esquema aqui, a gente vê que um x é igual a, como ele está apontando aqui para a esquerda, esse cara aqui, né? Ele vai ser menos módulo de E1 seno θ, né? Na direção x. O E1z ele está aqui para cima. E1z. Então eu tenho simplesmente módulo de E1. Agora vai ficar cosseno θ na direção z. Ao passo que para E2, 2x vai ficar módulo de E2 seno na direção x, né? Porque agora esse aqui é 2x e eu teria 2z também apontando para cima. 2 cosseno θ na direção z, né? Ele está aqui do ladinho, certo? Então isso aqui vai ser da mesma forma o E2 dessa maneira aqui, né? Então eu tenho que né? É o modo desse cara aqui. 1 sobre 4πε0 Q sobre L1 ao quadrado menos seno θ na direção x mais cosseno θ na direção z, né? E o E2 1 sobre 4πε0 que L2 ao quadrado seno θ na direção x mais cosseno θ na direção z. Por comparação aqui, você vê que esses caras aqui
tem que serem, né, nesse caso aqui, L2 versor e esse L1 versor, né? E isso estaria associado com a segunda forma que talvez seria de você fazer isso aqui, que é só guardar isso aqui. Aliás, espera aí. Não, vamos logo fazer isso aqui. Que é associar um vetor para essas distâncias aqui, né? Para tentar usar a forma da definição mesmo aqui do campo elétrico, que seria, deixa eu tentar pegar aqui, por exemplo, esse L, aliás, peraí, esse cara aqui é L2, esse aqui é L1, né? L2 e L1, né? Justamente. Enfim, eu poderia associar essa distância aqui, por exemplo, né, chamar de L2 vetor, e eu teria a componente Lx aqui e a componente 2 aqui, né? Certo? De modo que L1 seria Lx2 aí mais L Z2, que seria pelo próprio desenho aqui em relação a esse ângulo θ, para x seria L2 seno de θ, né? L2 seno de θ na direção x e o outro L2 cosseno de θ na direção z, né? Implica que o versor L1, que é o vetor, aliás, isso aqui é 2, o vetor L2 dividido pelo próprio módulo, isso aqui é L2 que L1 versor é seno de θ na direção x mais cosseno de θ na direção z, né? Que é justamente, no caso aqui foi o 2, ó, é justamente este cara aqui, certo? Portanto, você também poderia fazer dessa maneira. E da mesma forma para o L1, né? Como eu teria esse cara aqui, só trocaria o x, né? Seria menos seno de θ x mais cosseno de θ z, certo? Daria a mesma coisa que esse cara aqui, só para comentar isso, né? Enfim,
eu tenho esses caras aqui, que é o que importa. No ponto P, o que eu vou ter é o vetor resultante, né? Ou seja, a sobreposição desses dois vetores, calculada em P, que é 1 mais E2. Como aqui L1 é igual a L2 igual a L, certo? Então a gente tem desse cara e desse cara aqui, que eles vão ficar só em evidência aqui, sobre L ao quadrado, que multiplica, vai cancelar esse com esse, né? 2 cosseno de θ Z implica. Aliás, a gente já pode escrever o cosseno de θ em termos geométricos, né? A gente vê que o cosseno de θ é igual a Z sobre L, e o L é igual a raiz de Z ao quadrado, né? Mais D sobre 2 ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras. Então isso aqui vai ficar Z sobre raiz de Z ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Agora a gente escreve o vetor 1 sobre 4π que sobre o L ao quadrado é simplesmente Z ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, né? Não fica elevado ao meio, vezes 2 vezes Z sobre, aí entra a raiz aqui, 2 ao quadrado elevado ao meio, tudo isso na direção Z, né? Certo? Então, meio aqui com esse 1, a gente já pode escrever que isso vai ser 1 sobre 4πε0 vezes 2qz sobre z ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado elevado a 3 meios, tudo isso na direção z, que é essa nossa resposta, né? É avaliando como ele pede z muito maior que d, isso aqui vai implicar que z ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado vai tender a z ao quadrado somente, né? Porque se o z é muito maior do que o d, ele vai ser ainda maior do que o d sobre 2 ao quadrado. Então isso aqui vai tender para ser só z ao quadrado aqui dentro. E a gente vai ficar com
1 sobre 4π epsilon0 vezes 2qz sobre z ao quadrado elevado a 3/2 na direção z. Vai cancelar esses dois aqui, vai ficar 1 sobre 4π epsilon0 vezes 2qz sobre z ao quadrado sobre z ao cubo na direção z. Cancela este cara com este, e a gente tem o esperado, né? 1 sobre 4π epsilon0 sobre 2q, vou colocar entre parênteses aqui, sobre z ao quadrado na direção z, ou seja, o campo pontual para uma carga pontual 2q, né? Se a gente tem que aqui e que aqui é z, né? Se z muito maior do que d, se a gente se afasta o suficiente, é como se fosse só uma única carga 2q, e a gente está aqui no ponto P, lá longe, né? No item B, ele pede para a gente avaliar a situação. Deixa eu tentar fazer reto. Em que eu tenho uma carga Q, né? Deixa eu ver. Isso, onde eu tenho uma carga Q mais aqui e menos Q à direita, né? Então a única coisa que vai ser alterada aqui é que no ponto P eu vou ter esse E assim, enquanto aqui eu vou ter o E apontando para essa carga menos Q, né? Então esperado é que tenha um campo, também devido à simetria, que vai se cancelar os componentes Z, e que eu tenho só um campo na direção X, né? Mas graças a Deus a gente escreveu já isso aqui. Então a gente pode utilizar isso para ver o seguinte: se aqui for menos Q, né? Deixa eu tentar pegar isso aqui. Eu vou ter o campo agora sim, né? Se aqui for menos Q, este campo é linha, né? Então o que vai acontecer? Deixa eu apagar isso aqui. O campo que era era um X, né? A componente X, ela vai passar a ser um X', em vez agora de estar negativa, como estaria aqui, ó, ela vai estar positiva, né, apontando ao longo do eixo X. Então vou ter módulo de E1
seno θ de x, e é 2x, vai passar a ser 2x, que antes estava positivo, né? Agora vai ficar negativo. Então, tá apontando agora para baixo, né? Menos E1 cosseno θ na direção Z, certo? Ou seja, a única coisa a ser alterada aqui, esse cara aqui é 1, né? É este cara aqui, né? Esse aqui passa a ser 1', isso aqui vai ficar mais e esse vai ficar menos. A gente vai trocar esses sinais. Então aqui fica mais e aqui fica menos. Implica que o campo resultante agora é só somar esses caras. Vai ficar 1 sobre 4πε0 sobre Q L ao quadrado, né? Pelo mesmo motivo de antes, L1 igual a L2 igual a L, sempre lembrando isso aqui. E vão se cancelar estes caras agora, ao contrário de antes. E eu vou ter 2 seno θ na direção x. O seno θ olhando para o desenho deixa eu dar uma apagada que tá meio carregado. Vai ser esse cara aqui, né? Que é θ também. Sobre L, né? Então D sobre 2 sobre L. Então o seno é D sobre 2 sobre L. Implica que isso aqui vai ser 1 sobre 4π ε0 Q sobre L ao quadrado vezes 2 vezes D sobre 2 sobre L, tudo isso na direção x. Cancela este 2 aqui, né? Então eu vou ter este carinha aqui, 1 sobre 4π ε0 Q sobre isso era z quadrado mais d sobre 2 ao quadrado vezes d sobre z ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado elevado ao meio, tudo isso na direção x. Por fim, eu tenho 1 sobre 4π ε0 Q vezes d z ao quadrado mais d sobre 2 elevado a 3 meios na direção x. Bem, esse cara aqui, né? O que muda é que aparece esse cara que vezes d, que é aí o momento de dipolo, né?
que surge quando eu tenho duas cargas opostas, né? No caso, é o que a gente chama do vetor P, é um vetor, na verdade a gente junta com o vetor, mas aqui está só o módulo QD. É isso.